Olá pessoal, estamos aí agora no governo Castelo Branco, né? Marechal Castelo Branco. Vai de 1964 até 1967. Os militares prometeram tomar o poder, né? Vai ter uma junta provisória militar que assume rapidamente. E essa junta, né, convoca eleições indiretas, né? O Congresso Nacional vai votar, deputados e senadores votam, e o Castelo Branco, que era o candidato dos militares, vence, né, de lavada. Uma coisa que já estava meio, como se diz, a eleição já estava vencida, vamos dizer assim, né? Ninguém ia votar contra o candidato dos militares. Então, primeira coisa que o Castelo Branco faz é baixar os famosos AIs, os atos institucionais. Né? A gente tem aí uma definição dos atos institucionais. Eu gosto de dar uma definição minha que eu acho interessante, né? Eu não sei se eu ouvi de algum professor, mas é que os atos institucionais eram ferramentas jurídicas, né? Ferramentas legais que permitiam ao presidente governar por decreto, ignorando totalmente os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. Então, Castelo Branco ele queria implantar uma medida que estava contra a Constituição ou que não ia ser, aprovada pelo Congresso Nacional. O que ele fazia? Baixava um ato institucional. Pronto. Ninguém podia contestar. Baixou-se esse ato institucional, tem que ser cumprido. É mais ou menos a lei da época. Então, a primeira coisa que ele faz é baixar o ato institucional número 1. Vamos ver alguns desses atos. Né? O AI-1, que dá plenos poderes ao presidente para caçar mandatos, caçar com 2 S's, suspender direitos políticos e mudar a Constituição. Então, você já vê um autoritarismo aí gritante, né, nesse governo do Marechal Castelo Branco. Funcionários públicos, deputados, senadores, qualquer pessoa com cargo público ou não que fosse considerado uma ameaça ao governo ou que tivesse sido contra o golpe de 64, poderia ter todos os seus direitos políticos suspensos. Né? E aí nós temos o AI-2, o ato institucional número 2. Esse ato institucional ele estabelece eleições indiretas para presidente, mas o mais importante, ele extingue os partidos políticos. Todos os partidos políticos são extintos e aí você cria o bipartidarismo. O que é o bipartidarismo? Você agora só pode fazer parte de... Só existem 2 partidos, ou você faz parte de um ou de outro. Um é o partido do governo militar, que era o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o outro era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Se eu não me engano é isso. Não confundam o MDB do passado com o MDB de hoje, tá? Apesar do MDB de hoje se originar de lá, é totalmente diferente, não é a mesma coisa. O MDB seria uma oposição, só que era uma oposição que não tinha muita voz, né? Lembrando que estamos falando de um período autoritário. E o ato institucional número 3, nós temos eleições indiretas para governadores, prefeitos de capitais e também para cidades estratégicas. Por exemplo, cidades fronteiriças com outros países e cidades portuárias, né? Que você tivesse acesso aí ao oceano. Então você vê que eleições presidenciais a população não pode mais votar, eleições indiretas, né? Quer dizer que a população também não pode mais votar para governadores e prefeitos não só das capitais, mas das principais cidades do Brasil. Então os direitos brasileiros vão pouco a pouco sendo tirados, e principalmente o direito de votar. E o ato institucional número 4, que permite que o presidente baixe uma nova Constituição, porque ele vai ser questionado, o Castelo Branco. Porque lembrem-se, a população deu poderes aos militares para eles combaterem os comunistas e devolverem o poder. Os militares supostamente deveriam devolver o poder em 65, 66, que nós teríamos novas eleições. E aí os setores da sociedade, vendo que isso não ia acontecer, começaram a questionar os militares, principalmente os atos institucionais. Os atos institucionais são inconstitucionais. Eles não podem ser baixados. Isso que vocês estão fazendo é contra a lei, é contra a Constituição. O que o Marechal Castelo Branco vai fazer?
Então ele faz o seguinte, então eu baixo mais um ato institucional, que é o AI-4. Esse AI-4 me permite mudar, criar uma nova Constituição. Ele cria uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967, e dentro dessa Constituição ele coloca os atos institucionais dentro da lei, dentro da legalidade. Tá entendendo a jogada? É mais ou menos assim, ó, eu não sou autoritário. Aí você vira e fala, mas isso que você está fazendo, esses atos, esses decretos, são ilegais, são autoritários, não são, são inconstitucionais. O que ele faz? Então ele baixa uma nova Constituição, cria uma nova Constituição, e dentro dessa Constituição ele legaliza, vamos usar esse termo, os atos institucionais. Então os absurdos que a gente vivia, né, no regime militar. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que falar, né? É a frente ampla contra o governo militar. Lembre-se que eu falei que setores da sociedade pediram golpe, né? Políticos pediram, jornalistas, grandes empresários, o clero brasileiro, destaque para a Igreja Católica. Os evangélicos ainda não tinham uma relevância, né, em relação eram muito poucos os evangélicos, então eles ainda não tinham uma relevância muito grande nesse contexto aqui, nessa época. Então, essas camadas da população vão se ver traídas. Um desses camaradas é o Carlos Lacerda, esse que está aqui de óculos. O Carlos Lacerda era aquele cara à direita, aquele inimigo do Getúlio Vargas que a gente viu, né, há poucas aulas, a galera do 9º ano, né, pelo menos meus alunos das minhas turmas do 9º ano viram isso, né? O Carlos Lacerda tomou um tiro na perna, aí teve toda aquela questão do suicídio do Vargas, que ele acabou derrubando o Lacerda também, né, em 54. E o Lacerda, que era um cara mais, era da UDN, seria a direita ali da época, era um cara muito inteligente. Você pode ter divergências políticas, mas o Lacerda foi um dos maiores oradores da sua época. Ele fazia tradução de livros, era realmente um intelectual. Foi governador do estado da Guanabara durante 2 vezes, e o Carlos Lacerda, se vendo traído, assim como outros políticos também, Ulisses Guimarães, entre outros, o Lacerda ele se volta contra os militares. E aí ele organiza uma frente ampla, né? Uma organização política contra o governo militar, contra o autoritarismo militar. E aí isso é muito interessante, porque o Lacerda vai procurar o João Goulart, lá no exílio, no Uruguai. E pede desculpas e faz um acordo. Chama o João Goulart para fazer parte da liderança da Frente Ampla. O Carlos Lacerda pediu a cabeça do João Goulart durante o regime militar. O Lacerda era inimigo do Vargas, que era o padrinho político do João Goulart. Então é interessante como o Lacerda mais à direita e o João Goulart mais à esquerda, eles se unem para combater o autoritarismo militar. Né? Muito interessante essa frente ampla. Foi realmente um movimento democrático que vai pedir o retorno da democracia. Né? Ficou meio redundante isso daí. Foi um movimento que eles não pegaram em armas, eles tentaram ali dos meios políticos, né? Fizeram panfletos, manifestações, discursos. E o Juscelino Kubitschek, né, o JK, que também era afiliado político do Getúlio Vargas, vai se unir ao Lacerda e ao João Goulart nessa frente ampla. Rapidamente ela vai ser colocada na ilegalidade, mas foi um movimento muito importante para o retorno da democracia. Eles vão não só se posicionar, isso é muito importante, eles eram figuras públicas, como vão influenciar setores da sociedade a fazer o mesmo. E aí a gente encerra esse governo do Castelo Branco. Né? Então você vê que já temos aí, no final desse governo, uma população e uma elite que pediu intervenção, agora se vendo traída e se voltando contra os militares. E aí nós entramos, né, no governo Costa e Silva, que a gente vai ter aí o auge do autoritarismo. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo.